Olá pessoal, gostaria de falar um pouco sobre este vídeo, então uma pequena palhinha sobre os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dá uma breve palhinha, um panorâmico sobre esses quatro evangelhos. Ver se consigo fazer esse vídeo que caiba tudo num só, mas não vai caber, que é muito se for falar um panorâmico em geral, profundo, sobre acerca desses quatro evangelhos, não vai caber. Então vamos para o que nos interessa. Os quatro evangelhos cumprem cerca de 46% do Novo Testamento. A Igreja Primitiva colocou os evangelhos no início do canon. Canon quer dizer vara de medir. No Novo Testamento, por não serem eles os primeiros livros escritos, mas por serem o fundamento sobre o qual Atos e as epístolas são edificadas. Os evangelhos, ao mesmo tempo, se originaram no Antigo Testamento e o cumprem, bem como fornece um cenário histórico e teológico para o restante do Novo Testamento. A palavra grega eugelion se refere às boas novas ou alegres novas acerca de Jesus Cristo, que foi realmente proclamado mais tarde, veio a ser também sido escrito depois. A Igreja Primitiva considerou somente os quatro evangelhos da forma que os conhecemos, como dotados de autoridade divinamente inspirados. Foram distinguidos uns dos outros pela preposição grega kata, segundo acompanhada pelo nome do escritor. A presente ordem dos quatro evangelhos remonta pelo menos ao final do segundo século e cria-se ser esta ordem em que eles foram escritos, embora haja quem teorize que os evangelhos foram originalmente escritos em aramaico. Não há evidências real para tal posição. Os habitantes da Palestina eram primariamente bilíngues, aramaicos e grego, e muitos eram trilíngues, hebraico ou latim. O grego, porém, era um idioma grego e muitos eram trilíngues, hebraico ou latim. O grego, porém, era um idioma comum de todo o mundo, o império, e por isso o mais adequado vínculo para as narrativas evangélicas. A forma literária dos evangelhos não tinha correlativo na literatura helênica. Embora eles estejam saturados de materiais biográficos, na realidade são perfis temáticos que emitem quase inteiramente os 30 anos preparatórios para o ministério público relativamente breve de Cristo. Mesmo esta porção de sua vida se apresenta numa forma altamente assimétrica, com ênfase em sua última semana. Enfim, apenas cerca de 50 dias do ministério de Jesus são focalizados nos evangelhos combinados. Os quatro relatos complementares fornecem um retrato composto da pessoa do Salvador, operando junto para fornecer profundidade e clareza à nossa compreensão da mais singular figura da história humana. Nele, Jesus é visto como divino e humano, o servo soberano, o Deus homem. Cada evangelho tem uma dimensão distintiva, acrescentar de sorte que o total é maior que a soma das partes. A Bíblia, num relance, fala um pouquinho. Dr. William H. Clift Thomas sugere 4 palavras a fim de ajudar-nos a ligar toda a relação de Deus. Primeiro, preparação.
No Antigo Testamento, Deus prepara o mundo para a vinda do Messias. Segundo manifestação dos 4 evangelhos, Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a sua igreja. Terceiro, a população. Em Atos e nas epístolas são apresentadas maneiras pelas quais o Senhor Jesus foi recebido, apropriado e aplicado à vida das pessoas. Quarto ponto diz assim: consumação. No Apocalipse revela-se o resultado do plano perfeito de Deus. O que é Evangelho? Fala um pouquinho sobre o que é Evangelho. As boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, são-nos apresentadas por 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora exista só um Evangelho, a bela história da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra Evangelho nunca é usada no Novo Testamento para referir-se a um livro, significa sempre boas novas. Então, vou repetir aquilo que eu falei para você entender. A palavra Evangelho nunca é usada no Novo Testamento para se referir-se a um livro. Significa sempre boas novas. Quando falamos do Evangelho de Lucas, devemos compreender que se trata das boas novas de Cristo, conforme foram registradas por Lucas. Entretanto, desde os tempos antigos, o termo Evangelho tinha sido usado como referência a cada uma das 4 narrativas da vinda de Cristo. Originalmente, essas boas novas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar em lugar contando a velha história. Depois de algum tempo, fez-se necessário um registro escrito. Mais de uma pessoa tentou fazê-lo, mas sem êxito. Veja o que Lucas diz: visto que muitos ouvem, que empreendem uma narração condenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar artigo escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha perfeita certeza das verdades em que fostes instruído. Na verdade, essa parte, o escritor de Lucas, ele está dando ênfase. Na verdade, o livro, o Evangelho de Lucas, é uma carta escrita a um homem que se chama Teófilo. Ou seja, ele escreve essa carta para dar ênfase àquilo que Mateus, Marcos narra desses evangelhos, para dar ênfase que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. Ele escreve para dar ênfase de que o que foi anunciado por Cristo era verdadeiro, tinha poder, tinha êxito e era real. Aquilo que estava ensinado, para que ele pudesse estar fundamentado numa verdade, para que ele pudesse ter um conhecimento sólido, para que quando ele viesse enfrentar ouvir palavras ao contrário acerca de que Jesus não era o Messias, de que era mentira, de que Jesus era o Messias, o libertador, o transformador, o reconciliador do homem, que ele estivesse preparado, que ele estivesse estruturado acerca de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias. Então ele escreve essa carta para este homem. Então o livro de Lucas é uma carta escrita a um homem chamado Teófilo. Então não quero entrar, se a gente for entrar em detalhes só sobre essa parte da profecia, o vídeo inteiro só sobre esta parte, só sobre a escritura, sobre
sobre o Evangelho de Lucas. Só sobre essa parte, tá fazendo um panorama geral só sobre essa parte. Lucas, entretanto, desde os tempos antigos, o termo Evangelho tem sido usado como referência em cada uma delas 4 narrativas na vinda de Cristo. Originalmente, essas boas novas eram transmitidas pela palavra falada. Os homens iam de lugar em lugar contando a velha história. Pela palavra falada, os homens iam de lugar em lugar contando a velha história. Depois de algum tempo, fez-se necessário um registro escrito. Mais de uma pessoa tentou fazê-lo, mas sem êxito. Veja o que Lucas diz, visto que muitos ouvem, que empreenderam uma narração condenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nós transmitíamos, que desde o princípio foram eles testemunhas oculares. O ministro da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenha a perfeita certeza das verdades que foste instruído. Dando mais uma palhinha sobre esta parte, vale lembrar que Lucas não foi discípulo, Lucas não andou com Jesus, Lucas não fez parte dos 12 discípulos, Lucas não estava no cenáculo quando eles foram impactados com o Espírito Santo. Lucas não estava nessa cena. O escritor Lucas também não era judeu, o que para o povo judeu, uma pessoa que não é judeu, que se chama gentil. Gentil é todos aqueles que não são povo judeu. Era povo insignificante, povo que não teria valia, povo impuro do povo judeu. E Lucas é um homem que não é judeu. Vamos mais à frente. O Evangelho é uma palavra da origem grega que significa boas notícias do ponto de vista da fé cristã. Só um Evangelho, o de Jesus Cristo, porque Ele mesmo, o Filho de Deus, encarnado na natureza humana, o autor da vida e da salvação. Atos 3, verso 15, Hebreus 2 e 10 e 12, verso 2. É a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento, o fundamento, a pregação da igreja desde os tempos apostólicos até os dias de hoje. No entanto, visto que toda notícia supõe a comunicação de uma mensagem, chamamos também de Evangelho o conjunto dos livros do Novo Testamento que, sob a inspiração do Espírito Santo, foram escritos para comunicar a boa notícia da vinda de Cristo, e com ele a do Rei eterno de Deus. Mateus 3, 2, 4 e 17, Marcos 1 e 1, 14, capítulo 14, verso 15, Lucas capítulo 2, verso 10, Romanos 1, verso 1 e Romanos 1, capítulo 1 ao 6 e Romanos 16 ao 17. Neste mesmo sentimento, o apóstolo Paulo gosta de falar do meu evangelho, fazendo assim referência ao anúncio da graça divina que ele proclamava. Romanos 1, capítulo 1 ao 9 e 9, capítulo 16, 17, 25, Coríntios, capítulo 15 e 1.
Gálatas 2:7 e 2 Timóteo 2:8. Uma mensagem que já antes fora escutada em Israel, Isaías 35, Isaías 40, verso 9 ao 11. Mas que agora se estende ao mundo inteiro, e quantos por meio da fé aceitam Cristo como Senhor e Salvador, entre outros. No terceiro sentido, o uso tem generalizado a aplicação do termo evangelho a cada um dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós tem transmitido praticamente a totalidade dos que sabemos acerca de Jesus, da sua vinda e atividade, de sua paixão, morte, de sua ressurreição e glorificação. Da perspectiva da fé cristã, a palavra evangelho contém, pois, uma tríplice referência, em primeiro lugar, a Jesus, cuja vinda e o acontecimento definitivo da revelação de Deus ao ser humano, e em segundo lugar, a pregação oral e a comunicação escrita da boa notícia, da salvação pela fé, e por último, os 4 livros do Novo Testamento, que desde o século II se conhecem pela designação genérica de os evangelhos e evangelistas. Durante os anos que se seguiam a ascensão do Senhor e a pregação apostólica foi sobretudo verbal, como vemos na leitura de Atos. Mais tarde, quando começaram a desaparecer aqueles que haviam conhecido Jesus em pessoas, a igreja sentiu a necessidade de fixar por escrito a memória das palavras que haviam ouvido dele e dos seus atos, que haviam presenciado durante certo tempo. Circulavam entre eles as comunidades cristãs de então numerosos textos referentes a Jesus, que na maioria dos casos eram simples apontamentos dispersos e sem conexão. Apesar do seu caráter fragmentário, porém aqueles breves relatos representam a passagem da tradição oral, a escrita, passagem que presidiu o nascimento dos nossos 4 evangelhos. O ponto principal dos evangelhos não foi oferecer uma história detalhada das circunstâncias que rodeiam a vida do nosso Senhor e dos eventos que o marcaram. Tampouco se propuseram a reduzir ao pé da letra os seus discursos e ensinamentos, nem as suas discussões com as autoridades religiosas dos judeus. Há, consequentemente, muitos dados relativos ao homem Jesus de Nazaré, que nunca nós serão conhecidos em Pai. Por outro lado, não há dúvida de que Deus já revelou por meio dos evangelhos tudo o que não devemos ignorar na realidade. Eles não escreveram para nós transmitir uma completa informação de gêneros biográficos, mas, como disse João, para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os evangelhos contêm, pois, um conjunto de narrações centradas na pessoa de Jesus de Nazaré, escrita com o propósito testemunhal para a edificação da igreja e para a comunicação da fé. Mas isso não significa que os evangelhos manejaram sem cuidado os dados, as palavras e os fatos que recompilaram e que foram os seus elementos de informações, pois, se bem é certo que eles não trataram de escrever nenhuma biografia, ao menos nem no sentido específico de hoje, damos ao termo igualmente o que os seus escritos respondem com fidelidade ao discurso histórico, tal e como eram elaborados, então seja por haver conhecido pessoalmente a Jesus, ou seja, por terem sido companheiros dos apóstolos que viram junto dele.
A obra dos evangelhos nutre-se especialmente das memórias que, em relação ao Senhor, eram guardadas no seio da igreja como um depósito precioso. Essas memórias transmitiam-se no culto, no ensinamento e nas atividades missionárias, isto é, na pregação oral, que durante longos anos e com perspectiva escatológica foi o meio idôneo para reviver Deus da fé e, em benefício da fé, acontecimento fundamental do Cristo ressurreto. Os evangelhos sinóticos. A simples leitura dos evangelhos conduz logo a uma primeira classificação que é resultante da constatação, de um lado, de que existe uma ampla coincidência da parte de Mateus, Marcos e Lucas quanto aos temas de que tratam e quanto à disposição dos elementos narrativos que introduzem, e por outro, o Evangelho de João, cuja aparição foi posterior à dos outros três, parecer ter sido escrita como o propósito de suplementar os relatos anteriores como uma nova edição da visão da vida de Jesus, porque de fato, com exceção dos acontecimentos que foram a história da paixão de Jesus, apenas 3 dos fatos referidos por João, que João 19 ao 28 e João 6, capítulo 1, verso 13, e João 6, de 16 ao 21, encontram-se também consignados dos evangelhos. Daí se conclui que, assim como o Evangelho segundo João requer uma consideração à parte, e os de Mateus, Marcos e Lucas estão estreitamente relacionados, seguindo vias paralelas. Oferecem nas suas respectivas narrações 3 enfoques diferentes da vida do Senhor. Por causa deste paralelismo, pelas muitas analogias que aproximam esses evangelhos tanto na matéria exposta como na forma de expô-la, vêm sendo designados desde o século XVIII como os sinóticos, palavra tomada do grego e equivale à visão simultânea de alguma coisa. Os sinóticos começam a aparecer provavelmente em torno do ano 70 depois da publicação do Evangelho segundo Marcos. Escreveu-se primeiro o de Mateus e depois o de Lucas, ambos serviam-se em maior ou menor média da quase totalidade dos materiais incorporados em Marcos, lembrando-os e ampliando-os com outros. Por essa razão, Marcos está quase integralmente representando nas páginas de Mateus e de Lucas. Quanto aos novos materiais mencionados, isto é, os que não se encontram em Marcos, uma parte foi aproveitada simultaneamente por Mateus e Lucas, e outra foi usada por cada um deles de maneira exclusiva, apesar de que os autores sinóticos tenham redigido textos paralelos, fizeram de pontos de vista diferentes e contribuíram cada qual com a sua própria personalidade, cultura, estilo literário. Por isso, a obra dos evangelhos não surge como um produto de uma elaboração conjunta, mas como um efeito, como um feito singular, desde seus delineamentos iniciais até a sua realização definitiva. Quanto aos objetivos, também são diferentes em cada caso. Enquanto Mateus contempla Jesus de Nazaré como o Messias anunciado profeticamente, Marcos o vê como a manifestação do poder de Deus, e Lucas como Salvador de um mundo perdido por causa do pecado. Por que 4 evangelhos? A pergunta que naturalmente surge é a seguinte: por que 4 evangelhos? Não teria bastado uma só narrativa direta e contínua? Não teria sido mais simples e claro? Isso não nos teria poupado algumas das dificuldades?
surgidas em torno do que alguns têm chamado de narrativa divergentes? A resposta é simples. Uma das pessoas não nos teriam dado o retrato completo da vida de Cristo. O Dr. Van disse: suponhamos que 4 testemunhas comparecem perante um juiz para depor sobre certo acontecimento e cada uma delas usasse as mesmas palavras, o juiz provavelmente concluiria não que o testemunho delas era de valor excepcional, mas que era uma única coisa certa, sem sombra de dúvida, é que haviam concordado em contar a mesma história. Todavia, se cada uma tivesse contado o que tinha visto e como o tinha visto, então a prova seria digna de crédito. E quando temos os 4 evangelhos, não é. Então a prova não é exatamente isso que aconteceu. Os 4 evangelistas contavam a mesma história, cada qual a seu modo. Há 4 ofícios distintos de Cristo apresentados nos evangelhos. Ele é apresentado como rei em Mateus, servo em Marcos, filho do homem em Lucas e filho de Deus em João. É verdade que os 4 evangelhos têm muita coisa em comum. Todos eles tratam do ministério terreno de Jesus, sua morte e ressurreição, seus ensinos e milagres. Porém, cada evangelho tem sua diferença. É fácil ver que cada um dos autores procura apresentar um quadro diferente do nosso único Salvador. Mateus, de propósito, acrescenta sua narrativa aqui. O que Marcos omite, nenhum dos evangelhos contém a narração completa da vida de Cristo. João diz em João 21 e verso 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio em que nenhum dos evangelistas pretende. Creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que serão escritos. Existem vazios propositados que nenhum dos evangelistas pretendeu preencher. Por exemplo, todos omitem um registro de 18 anos da vida de Cristo entre os 12 e os 60 anos, embora sejam completos em si mesmo. Cada um registrou aquilo que era relevante ao seu tema. Na Galileia Nacional de Londres, há uma tela com 3 representações de Carlos. Numa, ele tem a cabeça voltada para a direita, noutra para a esquerda, e na do centro ele está olhando para frente. Van Dyck pintou para que o escultor romano Peni, a fim de que ele pudesse modelar um busto do rei. Combinando as impressões dos 3 quadros, Benin pode criar uma imagem real, cada um deles apresentando um aspecto diferente da vida terrena de Nosso Senhor. Juntos dão-nos um retrato completo. Ele era rei e mas era também o servo perfeito. Há 4 evangelhos, mais um Cristo, 4 narrativas com um propósito e 4 esboços de uma mesma pessoa. Vale lembrar que no livro de João, especialmente no livro de João, Jesus aparece como cada capítulo ele aparece como um tipo, um exemplo, um capítulo ele aparece como servo sofredor, no outro ele aparece como libertador, no outro ele aparece como reconciliador, no outro ele aparece como propiciador, como libertador, transformar, assim por diante. Então,
aqui vai ser um básico do básico. Na verdade, isso aqui é só uma introdução. Eu não tô nem entrando, que se fosse entrar bem nos 4 evangelhos aqui, dava pra falar e longe. Mateus, o profeta do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento predisseram e anunciaram pela vinda do ungido, que entraria na história para trazer redenção e livramento. O primeiro versículo de Mateus anuncia aquele evento que é muito esperado. Livro da angeologia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus fornece a ponte essencial entre o Antigo e o Novo Testamento, através de uma série cuidadosamente selecionada de citações do Antigo Testamento. Mateus documenta as reivindicações de Jesus Cristo de ser o Messias. Jesus possui as credenciais do Messias. Ministra no modelo prédito do Messias, prega a mensagem que somente o Messias poderia pregar. E finalmente morre a morte que somente o Messias poderia morrer. Autoria de Mateus. A tradição da igreja tem atribuição desde o século II à composição deste evangelho a Mateus, o publicano. Mateus capítulo 9, verso 9, capítulo 10, verso 10, chamado também de Levi, filho de Alfeu, Marcos 2, verso 14, Lucas 5 e 27, o coletor de impostos, a quem Jesus chamou e uniu ao grupo de seus discípulos. Mateus foi um dos que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Tem que ser afirmado que Mateus é, por excelência, o evangelho da igreja, escrito para instruir acerca de Jesus Cristo, o novo povo de Deus, apresentar-se diante do leitor como um texto de estrutura basicamente didático. A controvérsia sobre o autor. O problema que se coloca acerca deste evangelho é a sua autenticidade. Discute-se a autoria deste evangelho por parte de Mateus, contudo, o fato é que nenhum dos evangelistas colocou o nome no escrito. Este primeiro evangelho foi atribuído a Mateus por causa de uma notícia vinculada por Eusébio de Cesaré, citado Papias, de que Levi Mateus escreveu as palavras do Senhor na língua dos judeus, e desde então interpretou-se que este escrito, cujo autor não for identificado, porém que não for identificado poderia ser de sua autoria. Esta tradição foi abandonada posteriormente, depois de se descobrir a original, desde que o evangelho foi escrito em grego e não em aramaico. Perfil do autor. Embora haja controvérsia sobre o autor, verifica-se que este evangelho foi escrito por um cristão vindo do judaísmo, conhecedor da escritura, fiel à tradição, sabe-se da sua origem judaica, porque este evangelho falado em reino dos céus e não reino de Deus, porque os judeus não